Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre blockchain games, play to earn e todas as outras coisas que envolvem a isso. Mas naturalmente já faço aqui meu pedido para você seguir o canal e também ativar o sininho, que vai ajudar a gente bastante aqui a divulgar esse conteúdo. Para entrar no tema de hoje, antes de apresentar a nossa convidada do dia, eu queria aqui dar as boas-vindas ao Luca Benedetti, meu co-host aí. E aí, Luca, tudo certo com você? Tudo tranquilo, não teria como ser diferente. Maravilha, Tricampeão da América, campeão do Brasil. Não tem um título que o Flamengo não ganhe, né? Acho que essa que é... O Mundial aí tá difícil, né? Real Madrid, mas vamos tentar. Acho que não vai dar não, mas beleza, esse aí é para outro assunto. Bem, queria aqui apresentar a nossa convidada, Heloísa Passos, que conheci aí nessa jornada de cripto. Heloísa, queria que você se apresentasse ao pessoal aí, falasse um pouco da sua trajetória. E acho que a principal pergunta que a gente faz para o convidado aqui logo de cara é como que você caiu dentro desse mercado de cripto. Legal. Salve, salve, treinadores. Bom demais estar aqui, né? Eu entrei no mercado cripto em 2017. Eu trabalhava na época numa startup, né? Era uma fintech de crédito. E aí eu tinha muita relação com os desenvolvedores, com os programadores. E aí o pessoal começou a falar sobre blockchain, Bitcoin. Aí eu falei, pô, que parada é essa? Né? Então eu lembro que na época o MB tinha 3 moedas só, então eu só podia comprar Litecoin, Ethereum ou Bitcoin. Né? E aí, engraçado que o MB foi minha primeira corretora. Legal. Comprei Litecoin porque era mais barata que tinha. Né? O trade do ano de 2017 foi esse, né? Comprar Litecoin que é um Bitcoin mais barato, né? Foi Tron, na verdade, o trade de 2017. E aí eu comecei a aprender muito, né? Eu lembro que era a época do hard fork ali do Bitcoin e eu não entendia nada, né? Era o SegWit lá. E aí eu já comecei numa parada meio pesada, né? Pesado mesmo. Hoje a gente consegue começar algo mais leve, né? NFT, games, enfim. E aí a partir daí eu comecei a curtir muito. Passei um tempo distante, então eu tinha uma consultoria de design, né? Eu sou formada em desenho de animação, me pós-graduei ali em gestão e economia criativa. Então, eu tinha uma consultoria de design, atendia algumas marcas grandes ali do mercado. E aí, em 2020, com a pandemia, eu me aproximei, né? Foi quando eu vi que o Bitcoin estava a $3.000, eu falei, acho que tem oportunidade aqui do mercado poder ter retomada. Comecei a empreender ali, muito na parte de educação, e aí em outubro de 2020, mais ou menos, foi quando eu conheci o X Infinity. Criei a primeira comunidade de X aqui do Brasil, acabou se tornando a maior da América Latina. Fundei a primeira empresa de blockchain games aqui do Brasil também. Recentemente vendi essa empresa e agora eu fundei um estúdio de desenvolvimento de jogos que se chama Trex, para poder aí fazer o jogo que é o Boom Boogers. Então é um pouco da trajetória aí. Pô, capacidade de resumir as coisas muito boas e conseguir visualizar a sua trajetória aí. E acho que você tem razão nesse ponto, né? Quando você olha hoje o histórico das pessoas que entram em cripto, tem um caminho mais fácil, assim. Até porque se você quiser entender sobre NFT, você consegue, né? No sentido de que você não vai precisar entender o Bitcoin para entender NFT de fato. Você pode navegar ali em algumas coisas que vão te dar a bagagem para entender aquilo. E acho que é bem interessante ver essa trajetória. Mas tem uma coisa que eu acho que tem a ver um pouco com essa sua história mais recente aí, que é a questão do Axie Infinity. Eu acho que muita gente conheceu o blockchain games, né, toda essa tese de play to earn, justamente pelo Axie Infinity. E naquele momento existia, de fato, uma perspectiva de que, cara, você teve a evolução natural dos jogos, né? Então você primeiro pagava para ter o jogo e jogava aquele jogo, depois esse preço relativamente foi caindo ao longo do tempo, até chegar no limite de ser zero. Então você tem uma série de jogos mobiles que são de graça, mas a partir de um certo momento você começa a ser impelido a consumir aquele conteúdo. E o passo além, né, assim como o jogo de graça era tão impensável quando só existia o jogo pago, o jogo em que você recebe para jogar é tão impensável quanto aquilo, né, tentando traçar um paralelo. E o Play to Earn, ele começa com Axie Infinity e naturalmente atrai uma gama gigantesca de pessoas, né? Talvez até a segunda pernada do mercado cripto ali tenha muito a ver com esse ciclo. Eu queria entender do seu lado como que foi isso, assim, ver essa evolução, porque acho que você nasceu num momento muito promissor do mercado do Play to Earn e viveu toda essa pernada, né? E também a derrocada desse negócio, né? Como que foi para você viver essas fases aí do Play to Earn?
Legal. Eu brinco que as fases do Play to Earn que eu vivi foram as mesmas fases do mercado cripto que eu vivi em 2017 também, né? Então, 2017 eu entrei até um pouquinho depois, não entrei tão early, mas 2017 foi a mesma coisa também. Alta, baixa, depois aí a gente viu um pouquinho de alta dos DeFi, né? Primeiro altcoin, queda, DeFi, queda, NFT e blockchain games, queda, né? Então eu acho que são ciclos do mercado. E eu acho natural esses ciclos do mercado, porque são ciclos de maturidade. Então são ciclos que normalmente as pessoas experimentam muito e muitas vezes experimentam de forma errada, mas a gente consegue pavimentar um ecossistema para a gente conseguir construir coisas mais consistentes no futuro, né? Então eu lembro quando eu entrei no Axie Infinity, não tinha 6 mil players mundo. Então era tipo pouquinho. Tanto que eu brinco, eu nunca apaguei do meu celular, né? Eu sou uma das poucas pessoas que tem o Axie Infinity no iPhone. Então, tipo, porque o Axie Flight tipo, não tinha pra muita gente. Então eu vi isso, vi ter 6 mil players, vi as pessoas querendo começar a jogar, vi a comunidade crescendo. Então foi algo que eu achei incrível, porque eu nunca coloquei tráfego pago, a gente bateu 30 mil pessoas. Então pra mim aquilo foi uma tese de muita validação, as pessoas estavam interessadas naquilo, né? Então eu acho que foi um ciclo muito promissor pra gente a nível de builders, né? Pra você poder pensar hoje em formas e estratégias de você construir jogo, de você construir tokenomia, de você poder construir comunidade, né? E para as próprias pessoas que começaram a entrar. Nos antigos Axie Mornings, que toda manhã eu fazia uma live ali, explicava para as pessoas sobre o Axie, sobre o mercado, enfim. Eu sempre falava para as pessoas, vocês precisam ter 3 coisas em mente quando vocês forem comprar um Axie, né? Primeiro, você quer o retorno rápido? Se você quer o retorno rápido, não é para você. Segundo, esse dinheiro vai te fazer falta? Que se esse dinheiro for te fazer falta, definitivamente não é para você, né? Terceiro, se você perder, você vai ficar muito chateado, né? Então, melhor você não entrar. E eu lembro que eu acho que o momento de mais insanidade no mercado era quando eu fazia consultoria para o pessoal ensinando a galera a montar time, né? E tinha gente que comprou floor price de Axie. Para quem não sabe o que é floor price, é o preço ali, o preço mais baixo que podia se comprar de Axie. A galera comprando a $500 o Axie. Então uma conta acabou saindo por $1.500 de Axies ruins, né? Então Axies que não ia conseguir levar muito para frente. Então assim, eu acho que a gente passou um momento que foi muito legal, de muitas oportunidades para muita gente, perdas para muita gente, e agora eu acho que a gente está num momento de muita construção. Então eu acredito que o próximo ciclo que a gente vai viver, e eu acredito que esse ciclo venha em 2025, a gente vai ver uma construção de blockchain games que talvez a gente nunca imaginaria em 2021. Né? Então é um pouco do que eu enxergo de mercado, do que foi, do que é agora e do que vai ser. Pegando essa deixa de futuro, né? Acho muito legal pensar nisso. Até porque a gente viu isso com outros produtos de cripto também, né? A gente viu isso no ciclo de DeFi. DeFi passou por um ciclo de construção muito grande durante o bear market para depois conseguir estourar e tudo mais. E, obviamente, pode ser que aconteça a mesma coisa com os criptogames. Mas, assim, é uma realidade que hoje o criptogame é basicamente um yield farming com passos a mais, né? Você precisa ter tal NFT, fazer tal coisa e você pega tal rendimento, mas no final das contas, assim, a diversão que você tira desse jogo, ela é muito pequena comparada à motivação que você tem por retorno financeiro, né? É um yield farming com passos a mais. Queria entender de você, assim, o que precisa mudar para que a gente tenha um ecossistema de games mais saudável e que você não tenha efetivamente o play to earn, mas o play and earn. Legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa mentalidade em relação a enxergar esse mercado, né? Primeira coisa é paciência, porque às vezes as pessoas acham que fazer game é assim, né? Eu gosto muito de pegar o exemplo do Star Atlas, que as pessoas acharam que um AAA ia ser entregue uma mini versão de um jogo em 3 meses. E não foi o que aconteceu, né? A gente estava lá, a gente viu o que aconteceu. Então a gente precisa de paciência para saber que é um processo de construção, né? E dentro desse processo
processo de construção, sim, é diferente do mercado tradicional, que normalmente a gente tem um produto pronto e a gente entrega esse produto para o mercado. A gente pode entregar módulos, né? Então eu acho que o segundo passo é a gente conseguir entender melhor esses módulos. Mas isso eu acho que a comunidade já está um pouco mais adepta a isso, né? De consumir pequenos módulos. Então, acho que é um passo da gente enxergar. Segundo, é a própria comunidade meio que ser contra os yield farmings aí gamificados, né? Então, eu acho que é o segundo passo. Eu sempre fui muito contra CryptoCars, por exemplo, e eu sempre falei muito, gente, não vou investir em CryptoCars. Se eu for investir em CryptoCars, vai ser dentro da minha taxa de scan de mês, né? Que é a minha gestão de risco, né? Então, eu falava, pô... E foi o que aconteceu. Eu entrei sabendo a hora que eu ia sair. Porque eu sou contra esse modelo, né? Que é um modelo que a gente sabe que não é sustentável e que quando a pessoa chega entrando que vai ganhar, normalmente ela já está no topo ali da montanha-russa. Então ela vai cair. Já teve gente que fez muito dinheiro antes e vai ser o momento que vai ser a liquidação. Então é muito mais você perder. Então você não vai ter o play, você não vai ter o earn, você só vai ter frustração com isso, né? Então eu acho que é um segundo ponto ali que a comunidade tem que barrar. Você quer ver eu ficar doida? Era quando a galera me mandava mensagem assim, olha aqui, é scam, eu sei que é scam, mas eu vou entrar. Eu falo, gente, pô, sabe? Por que você não entra num negócio mais seguro ou não entra em nada? Né? Tipo, quer ganhar dinheiro, vai jogar como scholarship, porque na época as scholarships davam bastante retorno ainda para as pessoas. Vai jogar como scholarship ou vai entender um pouco. Não, a galera queria entrar sabendo que era cassino, né? E é o que eu falo, não tem problema você entrar no cassino, desde que você saiba que é o cassino e que a casa sempre vence no cassino, né? Legal. Cara, nessas digressões sobre play to earn, assim, acho que muita coisa... o mercado em si foi aprendendo, assim. Só para dar um pouco de contexto, eu vi grandes caras do mercado, né, e até foi um pouco da nossa visão lá atrás, assim, acreditava muito na tese, acreditava muito na tese de NFTs, né, assim, como propriedade digital, mas sinceramente não achava que as pessoas entenderiam propriedade digital da maneira que eu tinha entendido naquele ponto, né? Então, eu pensei que na virada ali para 2020, falei assim, cara, isso não vai acontecer da maneira que a gente pensa, mas existe ali uma questão de NFT usado em jogos, faz muito sentido. E o único jogo que minimamente tinha andado, já tinha um roadmap interessante, era o Axie Infinity. Todo o resto, ou boa parte desses jogos, vieram depois do Axie Infinity. Com o frenesi do Axie Infinity, alguns pivotaram o modelo de negócio e outros nasceram depois do Axie Infinity. Então, toda a tese do Play to Earn, ela foi colocada à prova, e aí você viu os valores estratosféricos que o time do Axie Infinity fez só em feed marketplace, né? Então, negociação de Axie, venda e tudo isso entregando poder para os players, dinheiro para os players, e até o momento em que o Play to Earn é questionável justamente com isso que o Luca falou, assim, é o click and earn, é um yield farm que você clica. E agora a gente está num momento extremamente desafiador para o Play to Earn. O que a gente está vendo de jogos hoje, eles vão pisando ali meio que em ovos para tentar encontrar um modelo sustentável, que este talvez seja o meu ponto de partida, né? Assim, a gente precisa, se o Play to Earn fosse uma coisa que vai existir, vai perdurar, a gente precisa encontrar um modelo sustentável. Da sua perspectiva, existe alguma coisa já próxima dessa direção, desse modelo sustentável, em que a gente tem o Play to Earn fazendo parte da criptoeconomia no futuro, fazendo parte de blockchain games, ou você acha que a gente está muito aquém desse futuro? Legal. Se eu posso trazer números aqui, porque eu estava muito próxima disso, em média o X tinha 64 mil itens vendidos por dia, seja entre lends, seja entre X, seja entre itens de lends, né? E eles faturavam ali de 1,5 a 3 milhões de dólares por dia, né? Bruto, né? O marketplace movimentava isso. Então, era um valor exorbitante, assim. Lembro que a rodada de captação da Sky Mavis, né, foi 156 milhões de dólares ano passado, algo que a gente pode considerar até meio irreal, porque era um projeto de 2 anos só e, tipo, ainda assim, conseguiu captar tudo isso, mas era uma equipe muito boa, assim, muito forte. Só a gente vê que todos os hacks que teve, eles conseguiram pagar todos os jogadores, parcerias fortes no mercado, né? Então, eu acho que o próprio X está caminhando para isso. Ele mudou um pouco a relação dele com tokenomia e com game design.
Então hoje eu tenho mais características de RPG ali dentro do jogo. Antes você tinha que ter mais ou menos... Antes era muito você fazer análise preditiva, né? Então você saber que com aquele time o jogador ia fazer tal jogada. Então jogar X era análise preditiva. Hoje é muito mais você entender as diferentes composições, as runas que são tipo equipamentos que você tem, né? Então é muito mais esse caminho que hoje a gente tem no X. E aí jogos que eu acho que já estão por esse caminho de construção do ecossistema saudável de blockchain games, eu citaria o próprio Aurori, que tem uma tokenomia muito legal, né? Se a gente for pensar ali a nível do que ele faz. O próprio Ember Sword, eu sou meio enfática em dizer que eu acho que eles andam que nem tartaruga, né? Porque eles conseguiram captar muito dinheiro, a venda de lands dele foi absurda ano passado, eu lembro que eu acho que a land mais cara era 45, 65 mil dólares, né? Que era a cidade, e até agora eles não entregaram nada de nada, né? O próprio ecossistema da Gala eu também gosto muito, tenho minhas críticas, né? Eu acho que é muito importante a gente gostar dos projetos, mas a gente não ser fãs torcedores, a gente entender ali o que é bom e o que não é tão bom dentro dos projetos. Então acho que até o próprio ecossistema da Gala, com The Walking Dead e o Spider Tanks, que lançou ontem, né? Não sei quando que vai ao ar, mas ontem já lançou, então se você estiver assistindo agora, você já vai poder jogar Spider Tanks, né? Então eu acho que tem vários projetos que já estão fazendo esse caminho de você pensar em gameplay e pensar em tokenomia, né? O que é uma crítica minha ao mercado de blockchain games no momento atual. A gente não pode deixar de pensar e ser realista que a blockchain games ela foi um fator de transformação social na Venezuela, na Filipinas, no Brasil, e eu acho muito triste e ruim do mercado agora você só pensar em um setor competitivo, porque é o que vai afastar do que foi o nosso passado dos click games, sabe? Eu acho que os click games eles têm que ser sim lembrados na nossa história pra gente não cometer os mesmos erros no futuro, mas a gente tem que lembrar que hoje mais de 75% dos brasileiros se consideram gamers, e eu tô falando que minha mãe pode se considerar uma gamer, meu pai pode se considerar uma gamer, e eles vão jogar Fazendinha, eles vão jogar Candy Crush. Não necessariamente eles vão ser jogadores competitivos, né? A gente tem sim um setor muito forte de competição, e eu acho que esse setor de competição foi o game change do que a gente tem na indústria dos games, né? A gente pensar nesse setor como entretenimento, mas a gente não pode esquecer dos players casuais. Então hoje eu vejo a galera querendo focar muito no competitivo, não vou falar earn, sabe? Eu acredito no aspecto do earn. Para mim já tinha mercado secundário antes, quando a gente olhava para RPG, só que agora a gente consegue fazer isso de forma mais segura e numa distribuição melhor, né? Vou falar uma distribuição de renda melhor, que o desenvolvedor ganha, o vendedor ganha e o comprador tem certeza de que vai conseguir aquele item, né? Então, se eu pudesse fazer um exercício de futuro para o mercado, eu acho que a gente vai passar por esse momento que todo mundo vai querer falar só de competição e vai querer só falar do play, que agora é play and fun. Você quer ver eu ficar doida, eu falar com fundo de investimento, a gente só quer agora investir em play and fun. Cara, todo jogo já é meio play and fun, se você gostar do jogo, né? O X pra mim era play and fun, eu gostava de jogo de carta. E a gente vai depois passar para um momento de, ok, vamos voltar para os jogos casuais. Então a gente vai ter jogos competitivos sim, tal como a gente tem na indústria, né? Pensar em LoL, Dota, Brawl Stars, mas a gente vai ter jogos casuais, como Candy Crush, como as Fazendias da vida, os Farmvilles, como os Endless Runs, tipo o Subway Surfer, enfim. Então eu acho que, de novo, um exercício meio de futuro em relação a blockchain games. Gostei desse seu comentário em relação ao player casual e o player competitivo, porque realmente são dois perfis completamente diferentes, né? Tem o cara que ele gosta de jogar ali de vez em quando, tem o cara que ele vive de fato o jogo. E pensando nisso, assim, pensando que quando a gente fala de blockchain games, você tem toda uma economia e de repente até mesmo a necessidade de desembolsar um dinheiro para você ingressar no jogo, que você não acha que por conta disso o mercado competitivo ele é muito mais favorecido porque você como o cara tem que desembolsar dinheiro, enfim, ele acaba estando mais propenso a ser um cara competitivo do que o player casual. Você acha que isso é verdade, assim, que o cenário de blockchain games, por ter necessidade de você ter um aporte econômico ou coisa do tipo,
ele favorece muito mais o player competitivo? Eu acho que no modelo atual sim, mas se a gente for olhar para o passado dos jogos, não. Né? Porque no passado dos jogos, se você tivesse 12 horas por dia para jogar e eu não tivesse 12 horas, mas eu quisesse ser tão competitiva quanto você, eu ia ter que comprar o item de você. Então tinha um pay to win ali, mas de certa forma eu estava recompensando ali as suas horas jogadas, né? E eu acho que, infelizmente, isso é muito comum na indústria tradicional, né? Vou dar o exemplo do Brawl Stars. Dentro da Trex a gente tem um time de esportes que se chama TX2. Então a TX2 ali é muito mais para a gente fomentar a comunidade, para a gente aproximar o cenário de Web 2 da Web 3. E eu comecei a jogar Brawl Stars, né? Faz uns 30 dias que eu tô jogando Brawl Stars, estou viciada, né? E o que acontece com esse meu vício? Já comprei passe de temporada, já comprei gema, e eu vejo que quanto mais eu compro, melhor eu fico. Porque os personagens que você começa inicial ali, é mais pra você brincar. Os personagens bons, de verdade, pô, eles vão sendo mais caros, né? Você pode ir liberando com gema, e aí você precisa ter os níveis de poder maior, e você vai liberando ali meio que os acessórios deles, que são tipo como se fosse skills. Então, assim, eu acho que o cenário competitivo, ele favorece quem põe mais dinheiro. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente tem que pensar em tokenomias, que a gente pense em economias circulares, né? Então, se de um lado eu vou ter players competitivos, eu vou precisar que esses players competitivos precisem dos players que são casuais, que vão estar farmando itens. Vamos pensar numa estrutura medieval, que eu tinha a galera ali do exército que ia pra guerra, né? Só que essa galera do exército que ia pra guerra, a gente precisava dos fazendeiros para alimentar esse exército, eu precisava dos ferreiros para prover armadura para essas pessoas, e aí se eu quebro a armadura, eu preciso de novas armaduras. Então eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de economia circular, porque quem é competitivo não vai querer jogar a aventura, não vai, porque se você joga, você desce muito ranking, né? Olha para League of Legends como que é isso, se você fica um dia sem jogar, você já dropa muito ranking, e a galera não quer dropar ranking, né? E do outro lado, quem é casual nunca vai ter chance de jogar contra essa galera num momento comum, né? Meu pai, por exemplo, com 51 anos, ele pode querer jogar, mas ele não vai ser tão competitivo quanto esse pessoal. Não adianta, tipo, o motor dele não é tão rápido, o reflexo dele não vai ser tão rápido quanto uma pessoa de 17, 16, enfim. Então eu acho que o exercício, e por isso que eu gosto do modelo do Aurori, e foi olhando muito no modelo do Aurori que a gente desenhou, a tokenomia do Boom Boogers, que a gente consiga pensar realmente em economia circular que não dependa da entrada de novos jogadores, ou que não seja só NFT, né? Então, hoje eu já nem falo play to earn, porque as pessoas vão ficar mudando. Play to earn, play and earn, play and fun, play and on, enfim, para mim é blockchain games. E aí a gente vai ter as nossas variações de blockchain games. Seja um jogo que só tenha NFT, seja um jogo que só seja competitivo, seja um jogo que tenha tokenomia de você conseguir tokens, enfim. Cara, Elo, quando a gente olha para esse desenho que você está traçando aí, principalmente nessas diferentes caixinhas de jogos, me vem uma coisa à mente, assim, eu não sou um jogador assíduo, acho que você joga mais alguma coisa frequentemente do que eu, né? Com certeza, né? Bem mais, eu acho. Eu jogo FIFA, basicamente, e um outro jogo que me apetece ali, que é uma jornadinha. Então, pô, um Homem-Aranha, um God of War, vai ser o Ragnarok agora, com certeza eu vou jogar esse jogo, mas assim, eu sou casual, assim, de fato eu tenho um PS5, mas eu jogo ali pouquíssimos jogos, não passo de 1h30 jogando, não tenho essa predisposição a ficar lá construindo uma história dentro do jogo. Quando eu olho para esse tipo de player, eu vejo uma falta de enquadramento nessa tese de NFT, de Play to Earn, porque não tem isso. Quando a gente olha para esse metaverso de games, em que as pessoas têm uma vida lá dentro, para mim é só uma questão de tempo e de ajuste fino de como que essa lógica funcionaria, porque a gente está falando para mim basicamente de uma caixa de Pandora, que é as pessoas, os jogadores já demandam isso, né? Você joga 12 horas no jogo, ela joga 1 hora, mas ela quer ser tão bom quanto você, ela vai comprar o item de você. Acho que o Tibia mostra bastante isso, o World of Warcraft, a gente viu vários desses jogos escancarando um modelo que já existia e agora só acoplando NFT. Só que, para mim, ainda fica a dúvida de quais outros segmentos de jogos se encaixariam com NFT e tokenomia, como você falou aqui. Para você, quais são os fortes candidatos
E aí não só de jogos específicos, de modelos de jogos, a absorver isso aqui como uma coisa quase que nativa daqui em diante. Eu acho que o próprio FIFA é um deles, porque hoje o FIFA você já consegue comprar as cartinhas dos personagens. É que esse aí é o Ultimate, né? Beleza, o Ultimate, beleza, mas continua. Tá. Eu acho que, pra mim, qualquer jogo que você tenha que fazer aquisição de asset é um jogo que ele vai poder estar integrado ali no modelo de blockchain games. Pra mim, jogos que você tem muitas variações de skin também vão ser jogos de blockchains. Fall Guys, por exemplo, não sei se você conhece Fall Guys. Fall Guys é um jogo que eu acho sensacional, muito divertido, eu adoro. Um jogo que eu adoro também, que eu acho que se a gente conseguisse pensar em algumas estruturas seria super legal, é Overcooked. Né? Então, Overcooked, que é um jogo ali meio de cozinha, que é, por exemplo, a gente joga aqui, a gente é chefe, e aí vai vindo os pedidos, só que a gente tem que cortar, a gente tem que cozinhar, a gente tem que lavar prato, e aí pega fogo, e aí, enfim, é frenético, assim. Eu acho que poderia ser legal da gente poder comprar novas receitas, da gente poder ter pessoas em interações ali, que, por exemplo, a gente vai estar jogando numa Twitch da vida, e aí o pessoal vai querer ferrar a gente, né? Então, tipo, a galera, os telespectadores ali, o pessoal que tá assistindo, os viewers, vão dizer assim, não, vamos deixar agora mais difícil. Então, a gente vai comprar uma receita e vai pôr ali, e aí vai entrando muito pedido. Então, eu acho que o que a gente vai ver agora com o metaverso são formas diferentes de interação. E a gente já tá vendo isso muito com o Twitch, com o YouTube, que, pô, eu tô jogando... E aí, às vezes, eu posso abrir para as pessoas falarem o que eu vou fazer. Imagina se isso for acoplado agora aos games, né? Já tem alguns jogos que fazem isso. Então, eu acho que, para mim, tem um caminho natural, que é todo jogo vai poder usar da estrutura da blockchain games, né? Então, acho que seja só a nível de tecnologia, que não tenha, por exemplo, tokenomia, NFT, mas eu vou poder usar para validar minhas transações ali, validar servidores, pensar numa rede distribuída de servidores para eu colocar o meu jogo e eu não ter necessidade de uma nuvem, enfim, tô pirando aqui, né? Mas, tipo, coisas que a gente pode pensar, ter uma Steam descentralizada, né? Que cada um vai poder pôr o seu jogo ali, e se eu quiser tirar o meu jogo dali, eu vou tirar também. Então, não gostei de tal posicionamento da Bistinha, eu vou chamar Bistinha. Da Bistinha, então eu vou tirar o meu jogo dali. Então eu acho que, por enquanto, a gente está pensando muito blockchain games a nível só de games. Eu acho que logo a blockchain games a gente vai pensar a nível de estruturas complementares desse setor aí de entretenimento jogável. É muito legal a sua posição sobre isso. Concordo com grande parte do que você falou. Mas acho que tem um grande desafio antes da gente chegar lá, né? Que acho que é o elefante na sala que ninguém fala sobre. Que a grande maioria dos gamers não gosta de NFT, não gosta dessa ideia de misturar a criptoeconomia com os jogos dele, até porque... Assim, me botando nos sapatos desses caras, porque eu também tô no meio, eu também jogo bastante. Mas é que pra eles lembra muito aquele esquema de loot box, aquele esquema que acaba ferrando um pouco a experiência do usuário. Os caras não gostam disso, acham que é muita ganância das empresas de jogos e tudo mais, e acham que o NFT, a criptoeconomia, é mais uma palavra-chave para acabar fazendo a mesma coisa. E assim, conhecendo as empresas de jogos, eu não duvido que elas fariam algo realmente nesse sentido. Assim, o que você acha que é o ponto-chave pra gente conseguir fazer o onboarding dessas pessoas que, querendo ou não, são os apaixonados por jogos de verdade, mas que acabam tendo, na grande maioria das vezes, essa opinião? Eu acho que a gente tem alguns pontos para olhar por que os gamers odeiam NFTs, né? Um que eu acho que a gente não pode generalizar, mas eu acho que são alguns pontos de atenção. Quando a gente tem alta de cripto, tem alta de placa de vídeo. Então, essa galera não consegue jogar, né? Eu acho que isso é um fator macro que a gente tem que olhar. De tipo, odeio cripto porque eu não consigo jogar. Fica caro. A placa de vídeo que eu compraria a R$600 está a 3 mil, 4 mil reais. Então, esse é um fator macro. Segundo fator, a gente viu muito influenciador, muito youtuber que poderia queimar dinheiro ano passado, que a gente sabe que não é a realidade do brasileiro comum queimar R$200 mil para testar o jogo ali, né? Então, tipo, R$200 mil, se você for olhar, é o que às vezes investidor anjo coloca em projeto. Mas ali foi 200 mil para, tipo,
testar. Então, eu acho que tem essa questão. Então, o pessoal começou a gerar uma certa frustração, porque foi em uma onda que não entendia, e aí perdeu dinheiro com isso, né? Terceiro ponto, gamer não gosta de microtransação. Então, eu acho que aí vai ser um fator dos desenvolvedores e dos produtores de jogos pensar como que essa experiência ela pode ficar mais fluida dentro do jogo, né? Tipo, ok, eu não gosto de microtransação, mas eu compro coisa ali dentro do jogo com gold virtual, não necessariamente, tipo, com moeda fiduciária. Então, vou comprar ali, sei lá, no Diablo, por exemplo, que eu gosto de jogar. Vou ir ali no mercador comprar um item. Ok, é NPC, mas eu tô comprando o item, né? Então, isso já é algo comum que tá acontecendo, né? E eu acho que o último ponto é que a galera, tipo... E isso eu ouvia muito do pessoal falar. Pô, Elô, meu sobrinho adora jogar, põe ele pra jogar X. Tá, mas ele adora jogar Valorant, ele adora jogar FPS, ele não gosta de jogar jogo de carta, né? Então a galera acha que, tipo, games é tudo a mesma coisa, né? Tipo, até poderia ser quando eu era mais criança, no Super Nintendo, que os jogos ali, eles eram diferentes, mas eles eram muito parecidos. Então, tipo, na maioria das vezes, tudo plataforma. Aí, o Doom começou a jogar ali na primeira pessoa, né? O mais próximo do que a gente tem FPS hoje. No máximo, eu ia diferenciar de, tipo, gosta de corrida, lutinha, aventura ou esportes, futebol no caso, porque ninguém gostava de jogar basquete ali no Super Nintendo, mas futebol o pessoal jogava, né? Então eu acho que o ponto que vai acontecer agora é as pessoas vão querer vir se tiver jogo legal para as pessoas jogarem. Aí, tipo, não vai ter essa de tipo, eu odeio NFT. Não, pô, todo mundo tá jogando, tá legal, tá divertido, você não vai jogar? Não, eu vou parar de jogar todos os jogos da Nintendo se a Nintendo entrar em blockchain games. Vai parar de jogar Zelda? Vai parar de jogar Mario? Não vai mais jogar Smash Bros? Sabe? Então eu acho que são esses os pontos de atenção. Não é que gamers odeiam NFT. Eu acho que só tem pontos que a gente precisa resolver para conseguir fazer o suporte dessa adoção massiva dos gamers, né? Então, para mim, é um pouco esse caminho que a gente vai ter que esperar e traçar a nível de mercado. Concordo pra caramba. Acho que um exemplo disso, assim, até fora do mundo dos games, mas outra comunidade, por exemplo, que tinha uma resistência muito grande com NFT era a comunidade do Reddit. Teve o lançamento das NFTs do Reddit recentemente. Ninguém falou que era NFT. É só tirar o nome. Falam colecionáveis digitais. Foi um sucesso, assim. Todo mundo comprou, vendeu pra caramba, porque o pessoal do Reddit já gostava bastante de comprar o prêmiozinho, essas coisinhas, então acabou sendo um sucesso, né? Acho que é muito sobre isso mesmo, a gente conseguir apresentar isso da maneira que as pessoas... que assim, a diversão seja um fator tão maior que dê pra ignorar isso aí. Eu acho que um processo que aconteceu tradicionalmente na indústria dos games foi sempre que você tem algo novo, você tem um modelo de resistência anterior, né? Então, para você, tipo, vou ter resistência de fazer jogo para computador, vou ter resistência para fazer jogo mobile, então tinha desenvolvedor que falava, não vou fazer jogo mobile. Tipo, ads games, que a gente chama, não vou fazer. Tipo, a empresa grande quer me contratar, não vou fazer, sabe? E no fim do dia é muito difícil você ser esse estúdio de games. Você tem conta para pagar, você tem boleto para pagar. Então, se você não é herdeiro, que você consegue manter a estrutura do seu estúdio e bancar suas próprias franquias até uma estourar muito, você vai ter que fazer o que vai pagar as contas, né? Então, para você trabalhar com games, vai ser o caminho natural das coisas. Por isso que eu acho que também os estúdios de games vão se beneficiar tanto, né? Pô, tem uma relação claramente unilateral aqui. O mercado, ele é extremamente concentrado nos games. Então a gente tem vários estúdios indies, mas o mercado ele é concentrado na Nintendo, na Sony, na Tencent, enfim. Ubisoft. E aí acabou. O Ubisoft acabou. Tipo, sei lá, 10 players no máximo, assim. E olha quantos estúdios games, olha quantos games saem por dia na Steam, né? Então você se beneficia porque você não vai ter mais só a relação unilateral, você vai ter uma relação circular agora, de player para player, de player para desenvolvedora, enfim, de desenvolvedora para outra desenvolvedora. Eu acho que, de novo, todo o processo é bem difícil das pessoas aceitarem, mas são processos bons que eles vêm para você trazer avanço tecnológico para a indústria e a adoção massiva. Tem uma questão sobre essa que vem na minha cabeça quando você fala dos estúdios, especificamente de jogos, que é uma coisa que eu conversei até com o Felipe Santana da Paradigma, perguntando sobre essa visão dele sobre blockchain games, né? Que
A minha percepção é que uma hora ou outra essas grandes indústrias iriam de alguma forma abraçar NFT e os jogos play to earn quando esse negócio estiver minimamente desenhado e crescendo de uma maneira sustentável, pelo menos na visão desses caras, ou sendo pressionados até por investidores, porque tem um cara do lado crescendo absurdamente. O próprio caso do Axie, ele deu um pouco dessa pressão, que um crescimento de 30% semana sobre semana durante 8 semanas não é algo que você pode ignorar, né? Mas nesse desenho, ele tinha muito a visão de que os estúdios de games nativos de cripto, aqueles que entendem cripto e estão criando jogos para criptoeconomia, direto ou indiretamente, seja porque estão direcionados àquilo, seja porque os fundadores eles entendem cripto muito melhor que os estúdios de jogos, ele achava que esse seria o caminho natural e que as indústrias de games, aí, essas 5 grandes que você citou, elas não teriam capacidade e tempo suficiente para conseguir resolver o problema desse negócio, no sentido de abarcar logo esse modelo de negócio antes dessas outras empresas de cripto terem sucesso, né? Isso conta um pouco da história até, acho que dessa reformulação do que a gente tem no mercado como um todo, né? As empresas que perduram por muito tempo e aquelas que vêm desafiando e simplesmente fazem aquela outra empresa evaporar, né? Eu queria pegar um pouco da sua visão sobre isso, assim, óbvio que talvez esteja conflitado aqui por estar desenvolvendo blockchain games, mas qual que é a sua leitura sobre isso, assim? Qual que é a visão? A gente vai ter essas empresas crescendo e entregando essas inovações muito antes dessas grandes, ou essas grandes vão abarcar de alguma forma? Eu acho que a gente vai ter um movimento nos games que vai ser o mesmo movimento que aconteceu na indústria tech de 2015 para cá, que é você ter grandes players e você fazer a aquisição de players menores, porque é muito mais barato você comprar times do que você desenvolver times, né? Então, por que as indústrias, os grandes players do mercado não estão fazendo nada em relação a isso? Porque, tipo, vamos pensar, a Blockbuster matou o Netflix, né? Tipo, e o Spotify matou o Lime, enfim. Por que eles não estão fazendo nada? Porque eles sabem que isso é o futuro. E eles sabendo que isso é o futuro, muito mais barato você deixar o resto da indústria inteiro testando, pivotando, gastando dinheiro, nascendo, morrendo, do que você próprio fazer esse teste. E aí essas empresas grandes, eles têm prestação de conta com o acionista, eles têm estruturas enormes, burocráticas, né? Tanto que eu brinco que daqui 5 anos eu quero ser vendida ou para Supercell ou para Nintendo, né? Então se eu for por um caminho de consoles, eu quero ser vendida para Nintendo, se eu for por um caminho mobile, eu quero ser vendida para Supercell. Porque o X, ele pode ser grande, mas ele não é tão grande quanto a Nintendo. Então, se a Nintendo virar e dizer assim, vou acabar com você hoje, então se venda para mim, e o X fala, não quero me vender, o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que o Facebook fez com o Snapchat, que pegou o Instagram e pôs a função de story ali. Tudo, né? Virou o WhatsApp, o Facebook, transformou tudo, Snapchatou tudo, na verdade. Exato. Tipo, cara, o Snapchat era pra ser o modelo do que é o TikTok hoje, né? O TikTok passou praticamente o Instagram. Então, eu acho que vai ser um movimento, eu concordo 100% com isso, que as indústrias grandes, elas não vão ter tempo para pivotar, mas elas têm muito dinheiro do que os estúdios menores têm. Então, de novo, o X, que para mim, eu acho que é o que a gente tem de maior hoje em blockchain games, mesmo com a queda, mesmo com o X sendo vendido a $6, o X ainda é maior. Mas ele não é tão grande quanto uma Tencent. Ele não é tão grande quanto uma Sony. Ele não é tão grande quanto uma Nintendo. Então, esses estúdios vão fazer a aquisição e vai ser bom pra gente. Vamos ganhar dinheiro. É isso que eu acho que vai acontecer. Esse exemplo que você deu da empresa grande tentando forçar a inovação me lembrou muito do que está acontecendo com a Meta hoje, né? A Meta é justamente isso, assim. Eles, em vez de ir lá e comprar um sandbox, comprar um metaverso desse, né? O próprio Decentraland, eles decidiram desenvolver in-house e, tá questionadíssimo o Zuckerberg, os acionistas estão chorando, a ação da Meta não para de cair porque eles decidiram pivotar a empresa inteira para algo que é muito novo, que ninguém tem uma visão de futuro de quando vai sair, de quando vai chegar essa visão que o Zuckerberg tem do metaverso. Então, acho bem legal você colocar essa visão, porque a gente tem um exemplo prático do que acontece quando a empresa grande tenta inovar in-house, acontecendo ao vivo aqui agora, né? Que é o que está acontecendo com a Meta. A gente estava 1 ano atrás no Web Summit, eu e o André. E eu lembro que quando a gente estava no Web Summit foi quando o Mark Zuckerberg ele anunciou
o rebranding do Facebook, que o Facebook seria a Meta. Não colou, né? Um ano depois ninguém chama o Facebook de Meta, só quem é do mercado. Meta forma Facebook, eu só vejo notícia desse jeito, né? Isso, Facebook. E eu lembro que a gente estava lá que a Mana subiu absurdamente do Decentraland, Sandbox subiu absurdamente, tipo, mas subiu assim coisa de que eu acho que uns 2x, né? Uns 200%. Nada, subiu bem mais. Acho que Mana fez 9 vezes, uma coisa absurda. Assim. Desde o momento lá, mas é acumulado tudo, né? Acumulado tudo. Na semana foi uns 2x. Não, na semana foi pouco. Foi uns 2x, né? Só que o Mark Zuckerberg, ele tem algo que eu chamo de síndrome de governante, né? Vou explicar o que é a síndrome de governante. Depois que você vira presidente, o que você pode virar? Tá ligado? Você não pode virar mais nada, né? Então, tipo, você tem uma escada, você tem uma jornada. Então, quando você tem algo de muito sucesso e você não consegue ter, talvez, uma estrutura por trás para te segurar, você vai querer se provar a todo momento, né? Tipo, Bill Gates não tá querendo se provar, tá fazendo as coisas ali, mas, pô, Bill Gates é tiozinho e tal, né? Tá de boa. Cadeira. Agora, o Mark Zuckerberg, ele tem a mesma coisa do Elon Musk. O que eu posso fazer para eu ser maior do que o momento anterior que eu tava? Só que ele já é muito grande. Como você quer ser mais grande do que você pode ser? Não tem como. Então, para mim, é a síndrome do governante, né? E o Meta foi isso. Ele quis pegar um hype que ele não entendia, que ele não tinha tempo hábil para desenvolver e que ele achou que talvez seria muito fácil. Ele achou que a gente estava em 2012 ali, que a gente tinha um tempo de construção maior para entregar as coisas. Então, você demorar 3 anos, 5 anos para fazer um produto era aceitável. Hoje em dia não é mais assim, né? Então, para mim, Meta é o exemplo claro disso. É o ego falando maior do que as próprias construções dele. E esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha para esse mundo de Web3, de NFT, você tem o caso da Nike, né? Que comprou o Artefact, assim, deixa fora da empresa, a gente vai usando o brand e tudo mais, depois tenta unir essas coisas. E no limite, quando você está falando desse desenho no futuro, que, vamos supor, que a gente tenha ou o Axie, ou a Sky Mavis se define como essa produtora de games, né? Então vamos supor que lá na frente a Sky Mavis consiga lançar outro sucesso, ou 2 ou 3, alguma coisa que gere receita para ela, ela de fato tenha um estúdio de blockchain games. E aí vem alguém e toma. Esse desenho de negociação no momento de extremo hype é bom para os dois, porque você seta a negociação num determinado preço da share, né, da ação. No momento que sai a notícia, o negócio subir 10, 20, 30% e vocês nem fizeram o merge de fato das coisas. Mas só a expectativa de que aquele negócio vai dar certo, porque você está unindo uma equipe que vai andar sozinha por contas próprias, com dinheiro, tecnologia, expertise de um lado, que vai influenciar da melhor forma, a conta fecha. Quando você tem esse desenho do Zuckerberg, ele separou lá 10 bilhões para investir nessa nova tese de metaverso. No primeiro o earnings calls dele, ele falou claramente, cara, eu não sei para onde a gente vai. A gente quer desenvolver o metaverso e tal. E, cara, o nego bateu muito forte ali logo no começo, porque o que as pessoas querem é ter controle dessa realidade e ele mesmo não tem. Se ele tivesse pegado esses 10 bilhões e investido em alguns outros projetos, nem que seja se associando, naturalmente o Facebook ia se favorecer desse desenho, né? Simplesmente porque está fora. Você está preocupado com o dia a dia do negócio e focando naquilo que é o principal para ele, no caso, que é não perder quantidade de pessoas que estão usando a plataforma e, obviamente, principalmente continuar crescendo, né? Mas quando você chega nesse tamanho todinho, você tem esse problema. E aí, só pra gente endereçar uma coisa que a gente não colocou aqui ainda na mesa, que eu queria perguntar pra você, que são as guildas, né? Acho que você nasceu com uma perspectiva da educação, mas logo naquela onda como um todo, tiveram muitas guildas aqui no Brasil que surgiram na onda do AYGG, né? Da Yield Guild Games lá fora, nas Filipinas. E esse modelo, ele tinha algumas premissas, até do ponto de vista, talvez a palavra certa não seja filosófica, mas talvez de propósito dessas guildas, né? Que era, olha, eu consigo facilitar a sua entrada nesse jogo para você ganhar um dinheiro aqui. E como a gente está falando de dinheiro que para algumas pessoas pode ser um pouco e para outras pode ser muito, assim, acima de um salário mínimo, aqui no Brasil em algum momento foi isso, você tem uma atratividade gigantesca para pessoas que estão sem trabalho ou estão trabalhando em subempregos. Eu lembro que a minha tese nesse começo foi, cara, se essa renda começar a crescer, uma renda suficiente que vá competir de forma sustentável
com, por exemplo, um emprego do cara que entrega comida, essas empresas vão começar a ter problema com isso. E vai ser uma concorrência indireta com esses caras que podem trabalhar tanto entregando comida quanto jogando um joguinho. E as guildas, elas surgem com esse propósito, né? Acho que quando a gente está falando do que a gente viu aqui no Axie Infinity foi isso. Era $1.500 num time que não ia dar muito certo, e talvez o dobro, o triplo no time que realmente você poderia tirar alguma coisa. E as guildas facilitavam isso. Eu compro o asset, eu te alugo o asset e você joga. Mas nesse desenho que a gente citou aqui, de NFT, de blockchain games, a gente não citou a guilda como uma coisa intrínseca dentro desse processo. Existe espaço para esse cara no futuro, pelo menos nesse futuro que você desenha aqui para blockchain games? Cara, eu acho que sim, porque a gente tem que pensar que o Brasil é pobre, né? O Brasil é rico, mas as pessoas são pobres, né? Eu acho que a gente precisa fazer um exercício social e econômico para olhar a guilda e para entender por que esse modelo ainda assim vai estar dentro da blockchain games. Né? Quanto que é o salário mínimo aqui do Brasil? R$1.200, mais ou menos? Acho que é um pouquinho menos que isso. Um pouquinho menos, acho que mais de 1.200. Vamos tá bom, vamos pôr R$1.200, né? Vamos pegar o salário mínimo ali no Reino Unido, que é uns 1.300, 1.500 euros. Tem um amigo que mora lá, né, o Daniel da Galaxy, e eu falei, quanto que é o salário mínimo lá? Ele falou, é 1.500. Só que um cara vive muito bem com 2.500 euros, mas vive muito bem. Então, ele vai ter acesso aos mesmos lugares, vai ter acesso a coisas, enfim. Aí, quando você olha aqui para o Brasil, né, R$1.200. Quando a gente pega uma realidade nossa, que a gente está aqui pela Zona Sul, Itaí-Bibi, Paulista, enfim, que já não dá para você morar nesses lugares, né? Você está falando de um aluguel ali de R$3.000, R$4.000, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Para uma pessoa viver, tipo, muito, muito, muito bem, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente está falando que essa pessoa ganha de 10 a 15 mil reais. Que ela vai conseguir fazer muita coisa, que ela vai conseguir ter muito acesso, que ela vai conseguir comer em bons restaurantes, que ela vai conseguir ter carros. A gente está falando de 15 vezes, praticamente, né? O que é o salário mínimo. Sendo que a gente está falando que no Reino Unido é só, sei lá, 50% a mais, praticamente. E aí, quando você olha para o modelo de guilda e o porquê que guilda se popularizou e blockchain games se popularizou tanto em economias como Venezuela, Filipinas, Indonésia, Brasil, Argentina, a gente está falando de lugares que a inflação é muito alta, que o salário mínimo é muito baixo, que se a gente sai de grandes polos de metrópoles, né, como São Paulo, a gente já vê que as pessoas elas vivem com muito pouco. E se elas vivem com muito pouco, elas não vão ter dinheiro para ficar comprando joguinho, né? Elas não vão ter dinheiro para comprar tradicional. Então, não vou ter dinheiro para ficar comprando lançamento novo da Nintendo, gema da Supercell, não vou ter, quem dirá de blockchain games. Então, eu acho que as guildas elas vão ter esse papel. Não acho que os NFTs eles vão ser tão caros quanto eram no passado, da gente ter que comprar um NFT a 100, 150 dólares, não acho, mas eu acho que vai ser similar ao que a gente tem hoje em Web 2, que são os passes de temporada. E se eu quero aproveitar a máxima experiência do jogo, eu vou ter que comprar um passe de temporada. Se eu quiser ter um personagem que vai me dar acessos, eu vou ter que comprar esse personagem. Então, eu acho que as guildas vão ter esse modelo de poder popularizar o jogo e poder dar acesso a essas pessoas e principalmente educação, né? Então eu vejo as guildas com um papel de onboarding das pessoas em Web3, em blockchain, que foi o que aconteceu e é uma tese que eu tenho muito forte, que eu acho que a próxima adoção massiva da blockchain vai vir através dos games, né? Vai ser o blockchain games que vai fazer o onboarding das pessoas, porque é muito mais fácil você aprender jogando e no meio do processo, beleza, eu ganho dinheiro com esse jogo, mas como que eu faço para ter esse dinheiro agora? Você tem uma corretora. Mas o que é corretora? É isso. Mas você precisa guardar esse dinheiro se você quiser. Mas como que eu guardo? Então, eu acho que as guildas vão ter esse papel, né? Não vão ser guildas de um jogo só, vão acabar sendo guildas de vários jogos. Acho que elas vão ter um papel também como times de esportes hoje. Então, hoje, por exemplo, os times de esportes, eles dão essa base, né, para os jogadores, dão a base aí para
você tem um fisioterapeuta, você tem um coach ali, você toma os personagens para você testar os personagens. Então eu acho que a guilda ela vai ser meio que esse papel de provedores de recursos. É como se eu quisesse jogar, vamos olhar para Web 2. É como se eu quisesse jogar com um personagem muito forte do Luca, mas o Luca não quisesse se desfazer desse personagem. Então, vou jogar com esse personagem do Luca, mas vai continuar sendo dele, né? Então eu acho que é mais ou menos esse papel que a gente vai ter em guildas, provedoras de recurso, mas não como a gente viu ano passado, de você ganhar muito dinheiro com assets digitais. Eu só queria tocar num ponto que é justamente esse último que você tocou, que nesse ponto eu discordo. Eu acho que a gente ainda vai continuar ganhando muito dinheiro com assets digitais, mas talvez não assets que te impeçam de jogar o jogo. Acho que coisas complementares, assim, cosméticas até. Tá. Se você olha, por exemplo, para o mercado de skins de CS, a gente tem claramente skins de CS que são muito caras. Mas muito caras mesmo, assim. Tipo, pô, tem faca do CS que você vende por 10 mil reais fácil. Fácil. Muito fácil. Então, acho que nesse ponto só que eu discordo, mas eu concordo com você em tudo que você falou sobre guilda. Acho que, principalmente quando a gente fala de acesso, de educação, vai ter um papel importantíssimo e acho que é isso que falta para muita gente fazer essa transição também para a Web3, né? Eu acho que é um dos maiores empecilhos, né, para você fazer onboarding de pessoas nesse mercado hoje é a educação. Porque você vai pesquisar um pouco sobre cripto, cara, grande maioria dos conteúdos estão em inglês. Começa por aí, essa é a primeira barreira. Grande parte dos conteúdos estão em inglês. E aí também cabe pra gente aqui também tá produzindo em português, tá explicando para as pessoas em português, é um pouco do nosso papel. Mas, pô, se é assim pro Brasil, por exemplo, para português, que é uma língua que, querendo ou não, ela é uma das línguas mais faladas do mundo. Imagina pro cara que tá lá nas Filipinas, imagina pro cara que, enfim, fala uma língua que é mais nichada ainda do que o português, que, querendo ou não, pra gente achar esse conteúdo em português já é difícil, né? Então, acredito muito nesse papel educacional das guildas. E só queria mesmo colocar esse ponto das coisas cosméticas, que eu acho que isso vai continuar movimentando muito dinheiro daqui pra frente. Mas aí eu acho que não vai ser um papel de guilda em si, vai ser um papel mais individual. Sim. Eu acho que vai ser um papel de mercador. Então eu acho que a guilda ela vai poder ter uma frente disso, de flipagem de item, mas eu acho que vai ser um papel muito mais individual, que é o que já acontece no mercado de games tradicional, do que o papel de guilda em si, né? Então eu concordo 100% com isso, principalmente pensando que a blockchain você consegue ter o registro dos itens, então eu vou querer ter a arma, porque a arma ela pertenceu ao gaulês, e vai ter claro ali que ela pertenceu ao gaulês. Então eu acho que, de novo, super concordo, mas não acho que vai entrar no modelo de negócio, né, num business da guilda em si. É que o cosmético é muito isso, né? Acho que eu ia lembrar isso, porque o fato de você ter uma faca de 10 mil reais, como você está falando, ou uma arma de 150 mil, ela é característica pela sua raridade, né? Então tem pouquíssimos desses itens ou, nesse caso específico, passou para a mão de alguém. Então assim, esse cara não vai passar 100 mil armas desse mesmo tipo pela mão dele, porque aí perde valor total. Então você acaba não tendo um negócio do ponto de vista de escala e talvez um negócio mais nichado com certo tamanho, que seria essa visão de cosméticos aí, como você está falando. E tem uma coisa que vocês falaram até anteriormente, né, que eu queria puxar, que é essa visão do Reddit que você citou aí, né, que era... não falando NFT, você pode vender NFT, né? Que foi essa coisa assim, pegando o cara numa arapuca aqui. E quando você olha para trás, a gente já viveu esse ciclo, mesma coisa. Não Bitcoin, sim blockchain. Quantas vezes você não ouviu isso em 2017, 2018? Não cripto, sim Web3. Não cripto, sim Web3. Tudo fugia da cripto em si e as pessoas não entendiam essa interação e coesão que precisava ter. E aí, para mim, fica muito... claro que as pessoas vão repudiar de alguma forma essas coisas e no caso do game especificamente tem uma característica ali que é talvez um pouco da inveja, né? Não sei, o fato de você estar juntando um grupo que ganhou muita grana fazendo um negócio que o cara não entende, que eu acho que deveria entender de fato, né? Acho que tem alguns públicos aqui que de alguma forma se assemelham muito com cripto, que seria de jogos, eu acho que pela disposição de aprender coisas novas, de estar inserido no mundo de tecnologia e obviamente os desenvolvedores. Mas todo esse preâmbulo aqui é mais para puxar uma coisa que eu peguei de você falando, porque assim,
a gente vai ver algumas coisas acontecendo em 2025. Né? A gente tem um call aqui do mercado cripto que a gente volta principalmente no ano do halving e incrivelmente, esse ano do halving, ele vem se repetindo, não pelo halving em si, pelo menos na nossa visão, acho que tem uma profecia autorrealizável aqui, as pessoas falam mais de Bitcoin nesse período por causa desse negócio, as pessoas que entram nesse momento estão mais ligadas no que está acontecendo no mercado porque elas estão indo pela tese do halving e não pela euforia dos preços, mas obviamente a pernada final acaba puxando mais pessoas. E nesse desenho, a gente tem o halving como esse papel secundário. O principal é o que no ciclo passado, em 2020, na verdade nesse caso 2021, houveram muitos investimentos e que agora eles vão começar a mostrar os primeiros resultados disso. Só que quando você fala 2025, me vem a pergunta se a gente está falando especificamente de games. A gente está desenhando um cenário aqui em que você precisa dessa quantidade de anos para ter uma entrega realmente razoável. Qual que é a sua leitura sobre... qual que é a sua visão? Me explica para mim por que é 2025 e depois desenha para mim aí esse mundo de 2025. Legal. Vou puxar antes uma parte mais filosófica, Boa, né? Do que você falou de profecia autorrealizável. Eu acho que toda profecia acaba sendo autorrealizável, né? Porque quando eu tenho uma convicção muito forte, meus caminhos vão acabar me levando para aquilo, mas eles vão acabar me levando para aquilo não por uma força maior, algo misterioso, místico. Não, é porque inconscientemente eu vou estar fazendo aquilo para aquele caminho. Então... por exemplo, eu sei que eu acredito muito no Boom Burgers, né? Então, a forma que eu for vender ele vai ser a forma. Então, pode não ser o melhor jogo do mundo, mas você vai acabar enxergando como o melhor jogo do mundo, porque eu acredito que é o melhor jogo do mundo, né? E aí eu vou ter, talvez, desenvolvedores muito bons no mercado que poderiam estar ganhando triplo, mas eles compram tanto essa paixão que eles falam, não, beleza, então a gente vai estar junto, né? Então, eu acredito que as profecias autorrealizáveis, elas são esse caminho de a gente criando aquilo e criando os melhores ambientes para aquilo acontecer, né? É o que os coaches chamam de mindset, muda o seu mindset, né? E aí, quando eu falo de 2025, eu acredito em ciclo de mercado, para mim esse é o principal ponto, então eu acredito que... A gente tem esses períodos e o mercado já se provou que os ciclos de baixa, eles acabam durando ali, né, de 2 a 3 anos. Então, eu acredito que a gente vai estar correlato ainda a criptos de um modo geral. Então, blockchain games eu acho que não vai estar isolado. Para mim, é um ecossistema. Então, a gente vai ter forças dentro do ecossistema que talvez algumas forças elas vão acabar se destacando mais, né? Como foi no caso do ano passado, que blockchain games e NFT acabaram se destacando mais, mas foi um momento de crescimento geral para o mercado. Não sei o que vai ser o destaque de 2025, né? Acredito muito em projetos de infraestrutura e que facilitem a usabilidade, né? Pense em UX para novos usuários. Eu acho que isso é um ponto que é muito importante para a gente trazer a maioria das pessoas. Então, para mim, talvez vão ser esses projetos de infraestrutura pensados em usabilidade. E quando a gente fala de games, eu acredito que em 3 anos a gente tem tempo ali para pivotar muita coisa. Então, você tem um tempo para construir e construir comunidade, construir projeto. Não tá bom, então eu tenho um tempo para pivotar sem a pressão do mercado, né? Vamos olhar ano passado. O Axie Infinity. O que acontece quando você investiu em algo que você gastou muito dinheiro? Você vai ficar em cima ali, né? E aí? E a Land? E aí? E o V3? E aí? E aí? E aí? Quando a gente está em mercado de baixa, a gente está nesses momentos de construção que a gente está, a gente não tem o e aí, e aí, e aí. A gente tem pessoas que e aí, o que você está fazendo? Então, tem pessoas que estão acompanhando muito mais a construção e eu acho que essas pessoas são as comunidades fortes que a gente tem para a gente conseguir ter estrutura para enfrentar a massa que vai vir, aquele monte de gente, enfim. Então, eu acho que 2025 é um ciclo que a gente consegue se completar, de ciclo da gente produzir bons jogos, né, da gente validar esses jogos, se não forem bons jogos, ou você muda ou joga fora e faz outro, e de você conseguir construir a comunidade, né. Não acho que dá para fazer isso de forma tão rápida e você ter, puta jogos assim. Pode acontecer, pode, mas eu acho que é muito mais ponto fora da curva, né? Pensar em outliner do que pensar em regra geral, né? Então, você vê o AXS, que sei lá quantos 1000% cresceu ano passado, né? Foi o quê? Foi
ponto fora da curva do que via de regra, né? Quem ganhou muito dinheiro, ponto fora da curva do que via de regra. Eu, particularmente, vi muito mais gente perder do que ganhar, né? Vi muita gente sair no 0-0 também, mas vi a grande massa ali entrar no momento que o AXS estava $145, né? Eu acho que foi a máxima ali que a gente bateu, 145, 160, né? 160. Foi onde eu vi a galera começando a entrar. Então, eu acho que, de novo, acredito em 2025, contexto de mercado, contexto de construção a nível de projeto, contexto de construção a nível de comunidade, né? Acho que vai ser um bom período para os builders. Muito, muito legal. Isso é uma coisa que a gente toca nesse assunto bastante, assim. Até nas nossas reuniões internas a gente fala muito sobre essa construção que acontece no bear market, né? Do modo geral, né? Não só, né, nesse setor de mercado, mas em todos os setores. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, e é uma coisa que eu fico com a pulga atrás da orelha, e talvez seja até brincar um pouco de futurologia, assim, brincar de mandinar mesmo. Uma coisa que a gente viu claramente quando o Axie Infinity estourou é que a infraestrutura que a gente tinha ela não tinha capacidade para abarcar todas as pessoas que estavam interessadas naquele projeto, né? O Axie Infinity teve que, ali em poucos meses, pivotar e fazer uma blockchain própria, uma sidechain ali para conseguir abarcar a quantidade de jogadores novos que estavam chegando, porque senão não ia dar, o Ethereum não ia aguentar, as taxas estavam muito altas, enfim. Hoje, esse cenário começa a mudar um pouco, a gente tem novas soluções de escalabilidade e tudo mais, mas o Axie Infinity lá atrás era o que a gente estava conversando, né, que era o yield farming com passos a mais. Quando de fato sair aquele jogo que vai ser o jogo, vai ser o crypto game, o killer app de jogos de cripto, supondo aqui que ele saia em 2025, você acha que a infraestrutura que a gente vai ter lá, ela vai ser suficiente para a gente conseguir abarcar as pessoas que vão vir atrás de usar esse killer app? Eu acho que esse jogo vai ser em 2023, o nome dele é Boom Boogers. Eu de verdade não sei, né? Sendo bem assim honesta, porque eu acho que o Axie Infinity, o pessoal da Sky Mavis, né? Eles foram muito guerreiros. Eles deram a cara a tapa e eles fizeram algo que até então nunca ninguém tinha feito na história, né? E eu acho que é muito difícil a gente pensar hoje alguma coisa que nunca ninguém tenha feito na história. Tipo, pô, vou pular de paraquedas pelada no helicóptero. Alguém já fez isso na história, sabe? Então, tipo, eles entenderam que eles tinham que colocar as transações off-chain. Ninguém sabia que tinha que colocar as transações off-chain e você colocar um chain só quando você fosse fazer claim. Quem fez isso foi o Axie Infinity, quando a gente bateu a marca dos 200 mil jogadores ali, que a gente ficou uma semana sem poder jogar. Eu tava lá, eu vi, a galera me xingava todos os dias, porque o pessoal achava que eu era o Axie Infinity do Brasil, né? Então o pessoal achava que eu era a representante do Brasil, do Axie Infinity. E, pô, eles que descobriram isso, né? Eles que fizeram uma tokenomia e deram a cara a tapa pra, tipo, saber se aquilo ia funcionar ou não. Ninguém não sabia, tipo assim, piramidão. Tá, mas por que é piramidão? Explica. Aí o pessoal não sabia explicar. Aí teve um momento que a gente começou a entender que estava só ligado ali a queima do SLP, a procriação dos exes, enfim, tipo, legal, então isso aqui não vai se sustentar porque você queima os exes, né? Vou pegar o exemplo do Cheetah Arena, que para mim era um dos jogos para ser mais promissores dentro da Blockchain Games. Eu lembro que quando eu vi o trailer do Cheetah Arena a primeira vez, eu falei assim, não interessa o quanto que isso vai custar, a gente vai estar dentro, porque isso aqui eu achei que era o killer app. Eu achei que o Cheetah Arena ia ser o killer app. E aí, tipo, ele conseguiu ter uma economia mais cagada que o Axie, né? De tipo, cara, não se sustentou, tipo, caiu assim. E um puta jogo legal, puta potencial competitivo, enfim. Então, o que eu acho, e por isso que eu falo que, para mim, o próximo grande ciclo vai ser projetos de infraestrutura e usabilidade. Hoje, para mim, a melhor blockchain que a gente tem para construir games é a Polygon, mas a gente sabe que a Polygon não aguenta eu ia falar palavrão, né? Mas muito jogador, assim, né? Então, tipo, a gente sabe que não aguenta. Sei lá, vai de um dia pro outro eu tenho um onboard de 2 milhões de pessoas, sabe? Pô, trava, né? A Polygon travou com a coleção da Reddit, né? A Polygon travou no começo do ano, quando tinha o Pegaxi, quando tinha qualquer outro, Sunflower, enfim. Nem fala da Solana.
Cara, Solana pra mim é uma blockchain que eu nem penso pra desenvolver jogo, assim, sendo bem honesta. Eu falo, vou ter um jogo pra ficar 16 horas fora do ar, sabe? Tipo, não penso. Eu acho que se a Solana conseguisse resolver esses problemas, poderia ser algo muito interessante, mas se eu fosse por um caminho de redes alternativas, eu iria pela Immutable X, e não pela Solana, né? Se não fosse pela Polygon, Immutable X, mas aí eu acho que a gente já tem uma outra camada que pra mim é o problema de usabilidade, onboarding, que é muito difícil de você entrar na Immutable X, enfim. Então, não sei se a gente vai estar preparado para receber muita gente, né? O ápice do X eu acho que foi 2,5 milhões de jogadores e rodou muito bem, então por isso que eu bato palmas pro X, porque a Ronin fez um serviço sensacional. Se eles não fossem tão centralizados, acho que teria tido menos cagadas ao longo do caminho, né? Mas, sei lá, se alguém que está assistindo isso for builder, for muito fora da curva, pense em infraestruturas que vão conseguir abarcar esse desenvolvimento. Legal. Lu, só para a gente ir caminhando para o final, antes da gente entrar na mineração, a gente veio conversando aqui no meio do caminho que você tá de viagem, vai ficar um tempo na Europa aí, com um projetinho novo aí. Conta pra gente o que você vai fazer na Europa aí. Legal. Eu vou passar 2 meses na Europa, né? Como que surgiu isso, né? Essa ideia surgiu ano passado, mas eu maturei ela agora com o Web Summit. Então a gente foi para o Web Summit e o ecossistema europeu ele está muito aquecido, né? Então é evento, é congresso, é empresas cripto surgindo lá, é fundações de cripto. A gente tem a própria Cardano Foundation, Ledger, MetaSoccer, The Harvest, enfim, União Europeia falando cada vez mais de criptoeconomia, o premier lá, o primeiro-ministro, né, da Inglaterra, super pró-cripto. Então, assim, eu acho que a Europa vai viver um momento muito bom para criptos, né? Por um lado, a gente está vendo que a Europa está sofrendo crise energética, inflação, então os fundos de investimento, o ecossistema cada vez mais vai olhar para a tese SOF, né? Tipo, isso foi até o Luiz Dadux que me falou que é esse termo, né? Da tese de SOF. Global. Isso, de olhar para a Índia, olhar para a América Latina, olhar para a África. Então eu falei, cara, a gente tem um ecossistema que é super forte no Brasil, então a gente sabe produzir ideias como ninguém, mas a gente não tem a infraestrutura que as pessoas lá fora têm, né? Então você vê jogos que às vezes são investidos lá fora, e nem tô falando jogos de Web3, tô falando jogos que você fala, pô, esse jogo está sendo investido, né? Então a gente tem um perfil muito forte de builder aqui, a gente tem um perfil muito forte de comunidade a nível de usuários e comunidade a nível de empresas, de pessoas que estão construindo. Então eu criei o projeto Nave para isso, né? Para ser essa ponte de aproximação entre o ecossistema cripto europeu e a comunidade brasileira. Fico 2 meses lá, participo aí de pelo menos uns 4 eventos, né? Final Mundial de Brawl Stars, Blockchain Expo Global, World Crypto Conference, Investor Summit, e visito algumas empresas para poder apresentar esse conteúdo, essas iniciativas que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Gravando muito vídeo, produzindo artigo, enfim. Então, acho que vai ser uma jornada bem legal aí, estou bem ansiosa para poder levar a nave para outros lugares. Pô, legal, tô interessado aí nos outcomes desse negócio que vai vir. Legal. Para finalizar, pra gente caminhando aqui pro final, pô, primeiro, assim, absurdo o papo, as ideias que você trouxe aqui, acho que a gente que navega um pouco nesse mundo de blockchain games sabe que foi de extremo valor, assim, muito insight interessante, obviamente, para quem está vendo e ouvindo a gente aqui, mas para finalizar é com chave de ouro, assim, a gente tem um quadro aqui que é a mineração da semana, em que o nosso convidado ali sugere alguma coisa que viu, leu, ouviu, qualquer coisa que ajude o nosso ouvinte aqui, o telespectador também, a se aprofundar mais no tema ou qualquer outra coisa que você acha interessante. Qual que é a dica? Qual que é a mineração da semana, Lu? Legal. Tem um conteúdo que eu gosto bastante, que são umas lives no YouTube do pessoal da Dep Radar com a Blockchain Games Alliance. Então, Dep Radar, eles têm muitos dados. Eu acho muito interessante o nível da gente conseguir fazer essa mineração de dados aí, né? De conseguir entender o que está acontecendo lá fora, porque a gente consegue anteceder os passos que a gente vai fazer aqui dentro, né? Então, quando chega no Brasil, ainda com a globalização, quando chega no Brasil, já está um pouquinho
pouquinho avançado lá fora. Então eu gosto muito aí desse conteúdo da Depp Radar com a Blockchain Games Alliance. Beleza, maravilha. Então fica aí o recado para você, a mineração da semana aí com a Elo Passos. Obrigado, Elo, por ter aceito o convite aqui. Muito obrigado, papo sensacional. Obrigado você também que chegou até o final aqui. Não esquece de ativar o sininho, curtir o vídeo e, obviamente, também seguir o canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo Fã Clube de Cripto. Abraço.